E aí, senhores, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo sobre carabina de pressão? Mais uma vez, aqui em cima da minha cama, eu tenho a minha Rossi Outlander 5.5 PCP, válvula reguladora, uma carabina realmente estúpida pelo custo e pela precisão que ela entrega. E aqui embaixo, a minha nova aquisição, uma Cometa 220, uma carabininha bem honesta, muito precisa, importada pela Rossi, com propulsão a mola. Sim, se alguém pergunta, porra, cara, você com tanta... entendendo tanto de carabina de pressão, comprar carabina de pressão a mola, você tá louco? Não, não tô louco, e eu comprei porque eu quis. Porém, óbvio, sem sombra de dúvidas, eu não compraria a custo de Mercado Livre, a custo das lojas mais famosas. Essa carabina eu só comprei ela a custo de oportunidade. Porque se não tivesse na condição que eu encontrei, na oferta que me propuseram, eu não aceitaria mais de jeito nenhum. Tanto é que o lojista que me vendeu ela já estava há tanto tempo no mostruário lá que o lojista já não tinha nem a caixa dela mais. Então sim, foi uma oferta justa? Foi. Foi barato? Não foi, mas ainda assim foi muito melhor do que o preço praticado no Mercado Livre e nas outras lojas, como eu já falei. O que me chama a atenção nesta carabina? Sim, para quem acompanha o meu canal, eu já tenho a Fênix 400, já faz muito tempo, já faz 11 anos que eu tenho a Fênix 400. Uns meses atrás, eu resolvi trocar o ringue de vedação em volta do cano e a bucha, a bucha ali, a buchinha de PU que fala. Sim, troquei porque aquela de lá já estava cagada, que já estava lascada, mas acredite, ainda estava funcionando bem, avaliando ela por miúdos. Beleza, foi trocado. Mantive o mesmo gás RAM na minha Fênix 400 e o que eu achei? Uma carabina muito robusta, muito fácil de desmontar, muito fácil de dar manutenção, muito fácil de tudo e extremamente precisa. Porém, evidentemente, 11 anos de uso, usando o gás RAM original Rossi, o SMS deles lá. Sim, é óbvio que deve ter dado algum problema naquele gás RAM, porque eu lembro que ela era muito potente. Mas como eu já falei, como já aconteceu em outras carabinas minhas, conforme ela foi perdendo potência, ela foi ficando ainda mais precisa. Daí eu falei, não, essa Fênix 400 ali, pô, deve ser... A Fênix 220, né? No caso a Cometa 220, não é Fênix. Deve ser tão boa quanto e tão precisa. E na mola, se um dia eu precisar trocar mola, ainda que a mola seja importada da Espanha, que seja um pouco mais cara, sim, é uma mola com muita qualidade, bem diferente do que a gente tem no mercado nacional. Acredito que para fazer uma mola de qualidade dessa, só se for uma original Gamo, que daí a gente já não tem mais também, ou uma original Hudson, que também é uma muito mais rara ainda, muito mais rara ainda. Daí, o que acontece com esta carabininha? Estão vendo esse monte de chumbo aqui em cima da minha cama? Tem uma latinha aqui que ele acabou, eu usei como alvo também. A latinha que acabou foi o RTX Medium 4.5. Com todos esses chumbinhos, ela deu agrupamento. Todos. Alguns, evidentemente, me super surpreenderam. Qual que me super surpreenderam? STR da Rifle. Esse chumbinho você encontra até no supermercado, qualquer loja agropecuária. O chumbinho que você vai encontrar é esse daqui. Pode pegar ele do jeito que tá na latinha, colocar na minha carabininha ali, a mola, que ele vai dar agrupamento. E não é um agrupamento bosta, acredite se quiser, é um agrupamento digno para você ficar acertando caroço de feijão a 10, 15 metros, fácil de tudo. Outro chumbo que me surpreendeu, que já fazia um tempo que eu tinha a embalagem dele aqui, estava me incomodando, não gostava da embalagem original. Esse aqui é o Diabolo Sniper. É óbvio que eu fiz uma seleção, tirei todos os amassados, os que estavam com a saia muito ruim, eu já separei numa latinha separada para mim atirar com eles antes e deixei só os melhorzinhos aqui. O que acontece com esse chumbinho? Ele tá agrupando tão bem, mas tão bem, que com toda a minha sinceridade, ele tá se comparando a um rifle Start, que realmente, para prática ali esportiva de 10, 15 metros, é um chumbinho que também tá agrupando muito pelo custo que ele tem. E acreditem se quiser, o outro chumbinho que ela mais gostou, o Diabolo Sniper, não fica muito longe do Dome, não.
É óbvio que é um chumbinho muito mal feitinho, vem com umas irregularidades, qualquer coisinha já faz ele dar fly, mas ele realmente agrupou bem. E esse daqui naturalmente vai agrupar muito bem, um chumbinho muito bem feito. Acredito que até chega a ser premium esse negocinho aqui. Porém é um chumbo barato também, agrupou demais. Aí todos esses outros, esse chumbinho da Auroch agrupou bem, Rifle Destroyer, Rifle Super Magnum agrupou muito bem nela. Eu acredito que se eu colocar, já coloquei, mas acredito que se eu mantiver ela com uma luneta, uma 4x32, para disparos ali na casa dos 30, 35 metros, esse daqui ficou super bom, porque até então o que eu fazia numa Tag Naja com a luneta, eu consegui fazer com essa carabina na mira aberta. É óbvio que eu fiz uma alteração pessoal, porque eu não gosto da fibra ótica na massa de mira, então sim, eu botei um pino bem fininho. Vocês conseguem ver? É um pino bem fininho. Se for colocar na mira, vai lembrar a mira de um 22 antigo, um fuzil desses que você vê nos joguinhos que você tem no PC, no PS5, sei lá que porra que estão usando agora. Eu já parei de brincar com isso já faz muito tempo. Então sim, ficou uma mira de excelência. E daí vem os que super surpreenderam, acredite se quiser. Ela dispara sem problema nenhum o slugzinho light da rifle. Faz um agrupamento bonitinho igual o pellet? Não faz, mas dispara e vai bem longe. E daí eu pensei, não, eu tenho tanto chumbinho, eu vou testar ela com todos os chumbinhos. Testei ela com todos os chumbinhos. O que acontece? Qual chumbinho que ela agrupou, por incrível que pareça? O Rifle Thunder, esse chumbão grandão que tem praticamente o peso de um Pro Max, o peso do Rifle Sniper no 5.5, sim, ela fez agrupamento com esse chumbinho e não foi agrupamento bosta. E por que eu tô falando isso? Ó, ela é uma carabina fraquinha, ela deve estar ali na casa dos 11, 12 joules, mas com uma luneta, se eu realmente quiser pegar manga, fazendo um disparo num ponto letal, com certeza esse chumbinho pesado aqui dá conta do recado. E se não esse, se eu quiser tipo, querer tirar leite de pedra da carabina, com certeza o Super Magnum também dá. Qual seria a função de usar esses chumbinhos? Disparos de maior alcance. 30, 35 metros, talvez um 40. É óbvio que daí corrigindo a parábola balística do chumbinho, que evidentemente vai ter por causa do peso. E antes que falem, pô, cara, você pegar uma carabina tão fraquinha, tanta opção melhor ali, ainda que você tenha pago barato nela, o que daria para comprar com o preço que eu paguei nela? Uma Whisper Fusion? Sim, daria sem problema nenhum no 4.5, só que eu também não sei se eu gostaria de ter ela no 4.5, uma vez que eu já tenho a Black Fusion no 4.5. Então, se fosse uma carabina no 4.5, ela deveria ser fraca o suficiente para que eu pudesse realmente aproveitar ela com todos os chumbinhos que eu tenho. E sim, que ela tivesse um agrupamento muito bom, porque sim, disparo para mim é como se fosse uma terapia. Disparo para mim é mais do que ficar botando chumbinho e apertando o gatilho. A minha diversão, uma coisa que eu adoro, é comprar um chumbinho bom, de qualidade, e passar a tarde testando ele em distâncias diferentes, em alvos diferentes, testando a minha capacidade de acertar coisas na mira aberta ou na luneta. E sim, essa carabininha aqui permite com que eu faça coisas que até então eu só fazia na luneta, na mira aberta, sem problema algum, mas sem problema algum mesmo. E daí tem o canal do Geraldo. O que acontece com o canal do Geraldo? Ele é um canal simples. A moeda de troca dele, extremamente valiosa, é a opinião que ele tem. É um canal sem firulagem e sim, eu sou um profissional da área da saúde. Logo, futuro enfermeiro. E o que acontece? Eu já estudei muito linguagem corporal, todos esses negócios que tem esses coachzinhos de internet que eles tentam empurrar para vocês e vender para vocês. Então sim, assim como um psicólogo, eu sou o cara que se sentar na tua frente e você ficar conversando comigo, eu sei se você está inventando história, se você está relembrando de alguma coisa que aconteceu, eu sei se você está nervoso,
ansioso, eu sei se você tá tranquilo, eu sei se você tá concordando com o que eu tô falando. Sim, eu consigo ler você do pé à cabeça. E no canal daquele rapaz, sim, eu enxergo muita sinceridade na opinião dele. As opiniões que ele dá, sim, foram coisas que ele realmente observou, são coisas sinceras. Então, sim, a simplicidade do canal dele se compensa dessa forma, porque realmente é uma opinião sincera. Então, sim, eu me sinto, como é que se diz? Eu me sinto correspondido com a opinião dele, que é mais ou menos da mesma forma que eu tento manter meu canal, com opiniões sinceras, coisas que eu realmente posso experimentar e comprovar para vocês. Uma verdade que ele também concorda, e ele já falou isso no canal dele, uma PCP, por mais de entrada que seja, assim como eu vi a Rossi Outlander 6.35 VR no Mercado Livre com cupom chegar a R$ 2.030, qualquer carabina PCP de entrada é muito superior a qualquer Gaislan. Ah, mas a Gaislan Super Magnum dá mais joule. Foda-se, o custo que você tem desse dar mais joule, às vezes sacrifica na precisão, às vezes sacrifica você não poder colocar uma luneta, às vezes sacrifica você não poder usar o equipamento da forma que você gostaria. Da mesma forma que a Rossi Outlander, sim, é uma senhora de uma carabina, embora eu já tenha feito várias críticas em relação a ela, no quesito preço, custo, benefício, a T-Rex é melhor. Se colocar as duas no mesmo preço, é óbvio que a T-Rex é melhor. Agora, se a Rossi Outlander caiu o preço igual tá com o K6.35, que é uma versão da mesma carabina, aí sim, aí sem sombra de dúvida a Rossi Outlander leva muito vantagem devido à precisão. E assim como acontece com a minha cometinha, com a minha cometinha 220, o chumbo que eu coloquei na Rossi Outlander, todos os chumbos praticamente que eu testei nela, deram agrupamento. Chumbos que não deram agrupamento, alguns modelos de slug, mas ainda assim ficaram muito, muito aproveitáveis. Uma vez que eu não consigo baixar mais a potência dela, porque senão eu baixaria mais ainda a potência. Ela tá com a mola do martelo ali presa o suficiente só para mim não perder esse parafuso dali, porque se eu pudesse baixar ainda mais a potência dela, com certeza eu baixaria. Tentaria manter ela entre 25 e 28 joules. E eu acredito que assim ela deve estar na casa dos 30, 32. Bom, meus amigos, mais um videozinho para vocês. Estou me surpreendendo cada dia com essa carabininha. Ah, mas poderia ter mais Gaislan. Foda-se a opinião de vocês. Eu gostei dessa daqui. Eu nunca tive uma carabina que agrupasse tanto. Até então a minha referência era a Gamo Big Cat, a mola, porque conforme ela foi passando os anos ela foi ficando mais precisa. Mas essa daqui praticamente veio pronta. Limpei o cano, comecei a botar chumbinhos aleatórios. Opa, agrupamento. Peguei outro. Opa, agrupamento. Peguei outro. Agrupamento. Peguei o chumbo mais absurdo que eu acho que é o Rifle Thunder. Agrupamento. Seria viável usar o Rifle Thunder? Sim, para a situação que eu falei. Às vezes pegar uma manguinha, se eu quiser, uma distância moderada, ali 30, 35 metros. Mas ainda assim, eu acredito que ele tem um papel muito melhor na minha 1335. Assim como o Slug também tem um papel muito melhor na minha PR 900 4.5. Então esses chumbinhos mais pesados eu deixo para carabinas que realmente têm capacidade de entregar precisão e com muita energia a eles. E para mim brincar à vontade, sim, eu posso fazer bom uso de um chumbo bem baratinho, como o Diabolo Sniper, o Start aqui, que também é um chumbo de, primeira linha pelo preço que ele custa. O STR ou o Rifle Dome. Sim, meus amigos, pode fazer Unidunité com qualquer um desses chumbinhos, principalmente os mais baratos, e brincar à vontade mesmo. Bom, o vídeo já ficou um pouco longo do que eu sou acostumado a fazer. Desejo para vocês o restante de uma boa semana e fiquem com Deus.